Olá, eu sou Babi Rangel e começa mais uma live do Papo de Mãe agora. Gente, a última do ano. Pensa, eu já tô com saudade de vocês. É a última live do Papo de Mãe, porque do Papo de Fé eu tô vendo ainda se eu consigo mais uma super surpresa para vocês. Gente, vamos ver se vai dar certo. Comecem a orar aí, porque eu acho que vai dar, hein? Eu acho que eu vou conseguir essa live pra gente aí no Papo de Fé. Mas o Papo de Mãe vai encerrando as suas lives hoje e eu tô muito feliz, é com muita alegria que eu convidei a doutora Angeline para estar conosco, para falar um pouquinho de psiquiatria nas relações familiares. Gente, depois de um ano tão difícil, né, de um ano tão conturbado, com tantas notícias complicadas, com tantos desafios e dificuldades emocionais que tantas pessoas enfrentaram, eu acho que nada mais oportuno do que a gente falar um pouquinho de saúde mental, da gente se preparar para o próximo ano, tirar algumas dúvidas, ver o que é mito, o que é verdade e começar realmente um ano de forma diferente. Quero dar um beijo aqui para todo mundo que está chegando. Que legal, gente! Rafaela, Sandro, Daiane, Queca, beijo, Quequinha. Vamos lá, Marcos. Guigui, Guigui, linda! Lília, a minha convidada maravilhosa, minha amiga linda já tá aí com a gente. Rutinha, princesa, beijo! Yara, linda amiga, que bom que você tá aqui. Bia, sua linda, maravilhosa, que bom te ver aqui. Qualquer hora é a gente aqui no Papo de Mãe, Bia. O John, tanta gente linda. Vivinha, mãe linda, maravilhosa, que eu amo, tô morrendo de saudade. Mãe, daqui a pouco tô aí. Muita gente, olha, muita gente chegando que eu amo. Karine, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esther, minha amiga linda, beijo. Beijo pra Rebequinha. Eu adoro esse início, gente, que dá pra gente conversar um pouquinho, que dá pra gente cumprimentar quem tá chegando. Ai, adoro, gente. Que bom que vocês estão aqui. Eu vou chamar a minha convidada. Dessa vez eu não vou me alongar no início, porque é tanto assunto para a gente trabalhar hoje. Pessoal, tanto assunto interessante que eu não vou resistir. Vou ter que começar logo essa live. Então, deixa eu chamar a Gê, dá um oizinho aí para mim. A gente vai conversando enquanto a Gê tá entrando. Deixa eu te chamar aqui, Gê. Aí, essa linda. Vocês vão se apaixonar, gente. Sabe que aqui no Papo de Mãe só vem os tops. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos fechar com chave de ouro esse ano. Ah, ela Oi, oi, boa chegou! noite. Tudo Boa noite, bom? amiga linda! Seja bem-vinda, minha doutora maravilhosa. Tá preparada para a quantidade de assunto que a gente tem para tratar aqui, amiga? Tô preparada, vamos lá. É hoje. Gente, olha, quando eu mandei a pauta para a G, para trabalhar mais ou menos os assuntos aqui que a gente estava programando, ela falou: não sei se vai dar tempo, é tanto assunto. Aí eu pensei aqui, meu Deus, se ela soubesse quanto assunto eu ainda queria botar, mas realmente não dá, gente. É muita Porque, coisa, né? é muita coisa, é muito assunto importantíssimo, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, G? A gente Uhum, realmente precisa. Gente, vocês vão ver que eu chamo de G porque ela é minha amiga, tá? Aí, mas é é a doutora verdade. Angeline, linda, maravilhosa. Eu tô morrendo de saudade, amiga. A gente mora tão perto e não pode se ver, né? Não pode se ver, que difícil isso, né? Nem as crianças podem brincar. É verdade, gente. Nossos filhos são amigos também, fazem uma natação juntos. Vão voltar, se Deus quiser, em 2021. Tomar, né? Ai, gente, eu queria, amiga, te apresentar, né, rapidamente para quem ainda não te conhece. Doutora Angeline, gente, essa linda, maravilhosa que vocês estão vendo aí, ela é psiquiatra. Ela domina muito bem tudo que vocês possam imaginar de saúde mental, emocional. É uma pessoa assim, ó, o Insta dela tá cheio de dicas maravilhosas. Ela é mãe, ela é esposa do Dr. Marcos, o cirurgião plástico, olha, mais bem cotado da nossa região aqui, né, o mais procurado.
faz o maior sucesso. É um casalzão, gente. É um casalzão. E eu amo demais. E eu, amiga, estou muito feliz. Obrigada por aceitar o convite com tanto carinho, se disponibilizar assim de todo o teu coração para estar aqui comigo. Eu amei com a gente, né? Conosco aqui. Vai ser demais, tenho É. certeza. Eu agradeço demais o convite, Babi. Fiquei super feliz quando tu me mandou a mensagem. Teu trabalho aqui está sendo muito legal também. Já estou te acompanhando já faz uns meses aí. E, enfim, né? Eu resolvi entrar no Instagram nessa questão aí da pandemia. Acabei fazendo meu Instagram e o negócio foi indo. E eu acho que é um momento da gente trazer informação legal, informação boa, de qualidade para o pessoal. É um momento tão difícil, foi um ano super complicado, né? Falando de saúde mental, e eu acho que a gente está aqui para isso, assim, para acalmar um pouquinho, acalentar os corações, né? Amiga, você falou uma coisa que eu super me identifico. Eu também caí de paraquedas aqui no Instagram em plena pandemia, porque eu era bem assim, reservada, sabe? Aí, por incentivo dos meus pais, da minha irmã, eles, não, você precisa falar, você precisa fazer um Instagram, porque eu tinha, né? Mas era enfeite o meu Instagram. Eu tinha Uhum, só para uhum, seguir minha mãe e minha irmã, só. E aí, com isso, eu comecei a ficar mais ativa mesmo e tem sido muito legal. A pandemia, ela trouxe muitas lutas, mas ela também trouxe muitas conquistas, muitos uhum, desafios vencidos, né? Eu acho que algumas pessoas estão conseguindo tirar proveito, assim, aprendizado, crescimento desse momento difícil. E isso uhum, é muito legal, né? Nós somos exemplo uhum. disso, né, amiga? É isso aí, é isso aí. Temos que aproveitar e fazer do limão uma limonada, né? Vamos Irmão, mas crescer no meio disso aí. em meio à luta, vamos tendo vitória. Bem isso, amiga. E olha, gente, eu queria começar falando um pouquinho das crianças, né? Depois a gente vai falar dos adultos e tem assunto para a família inteira. Você que está aqui com a gente já pode começar a compartilhar a nossa live, já vai chamando todo mundo, porque não é só assunto para mãe. Tem gente que pensa que é só para mãe, sabe, gente? Mas não, é para a família toda. São muitos temas importantíssimos e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Podem mandando perguntas, a gente está de olho aqui. E eu queria começar então falando das crianças, Gê. Vamos lá. Muitas pessoas veem algumas reações das crianças e elas costumam ignorar ou justificar. Ah, isso é coisa de criança, isso é da idade, isso é da fase. Até tem esse lado, né, esse aspecto, mas eu acho que principalmente os pais devem ter um olhar muito atento às reações, ao temperamento, né? As coisas que as crianças falam, expressam. Porque, por exemplo, a bipolaridade, oscilação de humor, são pontos que já se manifestam, né? São questões que já se manifestam na infância. Isso é uma verdade? É verdade. Não é uma regra, né? Mas existem, é raro, na verdade, bipolaridade, esquizofrenia na infância, mas acontece. É mais comum isso se manifestar mais próximo lá dos 20 anos, 20 e poucos anos. Mas acontece de ter crianças que têm alterações de comportamento, que já apresentam algum grau de irritabilidade, de agressividade, de impulsividade, de sintomas que devem, que os pais têm que estar atentos desde muito cedo. A gente tem muito isso, assim, né, de que, enfim, grito, birra, essas coisas são tudo coisas de criança, e na grande maioria das vezes são coisas da idade, sim, mas em alguns momentos, em algumas situações específicas, podem ser coisas de alguma outra doença, quando foge do normal, foge do padrão, né? Quando é demais. E é muito importante estar atento a esses sinais. E tem tratamento já, mesmo na infância, para bipolaridade, oscilação de humor? Como é que funciona isso? Tem. O que a gente preza muito é que a criança, os pais têm muito medo da medicação, né? De um modo geral, todo mundo tem medo da medicação psiquiátrica, acha que vai ser aquele paciente que tomar remédio psiquiátrico, vai ficar lá deitado numa cama, não vai conseguir falar direito, não anda direito, e não tem nada disso, né? Eu prezo muito que a psiquiatria, ela
serve para trazer qualidade de vida, para botar o indivíduo de novo na sociedade, conseguindo fazer, ter uma vida normal, conseguindo ter trabalho, ter relações pessoais, relações amorosas, relações com os amigos. Esse é o grande objetivo da psiquiatria. E isso também acontece na infância. Então, quadros mais leves a gente trata, às vezes, só com psicoterapia, um acompanhamento de perto, multidisciplinar, às vezes psiquiatra, psicólogo, algum outro tipo de profissional que precise, fonoaudiólogo, mas em algumas situações, em casos de maior prejuízo para a criança, às vezes tem prejuízo escolar, tem prejuízo no sono, criança precisa muito dormir, então uma criança que por acaso pelo transtorno não dorme bem, tem que pensar em medicar sim, porque o sono é um momento de restabelecer, de concretizar as memórias, os aprendizados do dia. Então, para a criança, o sono ele é ainda mais importante do que para o adulto. Então, crianças com alteração de sono é um dos motivos de pensar em medicação. Não é qualquer criança que esteja com dificuldade de dormir que vai ser medicada, né? Não é isso, mas crianças com esses transtornos que têm isso, ou que têm muita agressividade, que têm muita irritabilidade, isso tudo pode ser motivo de necessitar de alguma medicação. Existem medicações e doses específicas para crianças. Nossa, que interessante. Você falou até de esquizofrenia, que às vezes se manifesta na infância também, né? Sim. Como é que os Uhum. pais identificam isso, detectam isso, Gê? Porque é tão delicado, né? Uhum. Então, vai ser um comportamento diferente do padrão, né? A esquizofrenia ela está muito relacionado com o quadro de psicose. O que é psicose? É delírios e alucinações. O delírio, são pensamentos alterados fora do contexto. Então, a pessoa tem ideias de que está sendo perseguido, ou que está que na criança, vamos passar isso para o mundo infantil, às vezes, que tem monstros atrás dela, ou começa a confundir a realidade com os desenhos que ela assiste de modo bizarro, não aquela coisa de botar o personagem nas brincadeiras, né? Mas de modo mais bizarro, e começa a ter um comportamento alterado também. A criança começa a dizer que realmente está vendo coisas ou está ouvindo vozes que falam só com ela. E isso tudo é bem difícil, porque a gente tem muito essa coisa do é coisa de criança, do amigo imaginário, né? Mas tu tem que pensar que essa criança, ela tem alterações em todo o resto do comportamento. Uma criança que tem um amigo imaginário, e é só um amigo imaginário, é uma criança saudável, que se relaciona bem com as outras crianças, que tem uma boa relação com os pais, que sabe, que dorme bem, dentro, né, da sua idade, do contexto de dormir, mas que tu consegue ter um bom que tu vê que ela tem um bom desenvolvimento, né? Que ela faz as outras coisas que ela tem que fazer para a idade, que ela tá com a fala normal, que ela teve os desenvolvimentos motores também normal, que desfraudou na idade padrão, né? Agora, uma criança que tem outras alterações de comportamento, daí a gente mais que ouve vozes ou que enxerga coisas que não existem, né? Às vezes nos desenhos isso aparece de forma também bem agressiva, né? Tem que ter um cuidado até com o que eles assistem, né? Para Uhum. não trazer prejuízos mentais mesmo, não denigrir a saúde mental da criança, né? Mas não é do desenho da televisão que eu estava falando, no desenho deles. Às vezes Ah, o do desenho próprio que eles desenho. desenham, a gente percebe que não é um desenho normal para a idade deles, né? É uma coisa muito Ah, agressiva, muito pesada, às vezes, para a idade, a gente começa a perceber que tem alguma coisa alterada. Mas o que tem que ficar atento sempre é que o padrão de comportamento daquela criança está diferente do que o normal para aquela idade, né? sim, nossa. E até a questão da depressão. Existe depressão em criança? A Existe criança depressão. pode passar por depressão? Como é que a gente trata a depressão da criança também com medicamentos e acompanhamento psiquiátrico? Como é que Sim. funciona? Porque o que que pode causar até essa depressão na criança, né?
Então, a depressão, ela tem uma causa genética, né? Então, às vezes, uma família com um contexto de depressão, de transtornos psiquiátricos muito forte, a criança tem mais chance de ter. E o contexto familiar, porque a criança está mais relacionada ao ambiente do que o adulto. O adulto com sintomas psiquiátricos está mais relacionado com a carga genética também, né? Claro que o contexto ajuda, mas a carga genética é muito importante. A criança, o ambiente faz muita diferença. Então, uma criança que não brinca, que não sorri, que não conversa, que não fala na idade certa. Existe criança com ideação suicida, né? É algo que pra gente é muito assustador, né? Porque tu não consegue entender como que uma criança não vai querer viver, o que ela, né? Como que isso tá na cabeça dela. Mas às vezes é uma criança que está em sofrimento e que não quer mais viver, não quer mais estar ali, então ela vai expressar isso de alguma forma, né? E realmente existe tratamento com psicoterapia e medicamento em casos mais graves. Criança responde muito bem à terapia, então acompanhamento com psicoterapia é muito importante. A resposta das crianças, uma boa parte nem precisa de medicação, às vezes. Ai, gente, mas que coisa, né? Essa questão da depressão. Então, os pais que já têm problema com isso, né, que já fazem tratamento de depressão, já têm um histórico, precisam ficar ainda mais alertas, né, em Uhum, relação aos seus filhos, por ser uma questão também hereditária, né? Vamos dizer uhum, assim. uhum. Nossa, e o que você acha, assim, como médica mesmo, o que que a gente pode fazer para que a criança cresça mesmo com um psicológico saudável, com uma saúde mental? Como é que deve ser o ambiente familiar? Assim, parece uma pergunta meio óbvia, mas às vezes não, porque os pais que sofrem com algum transtorno, né, mental, emocional, às vezes nem se dão conta das atitudes que têm. Uhum. Então, acabam transferindo isso para o filho como um modelo mesmo, né? Como um estilo de vida e não realmente não percebem. Então, o que que a gente pode fazer mesmo para que elas cresçam com o emocional e com a sua mente saudáveis? Como É, médica, né? Um conselho teu. o que realmente o que tu trouxe é muito real, assim. As crianças, elas aprendem o que a gente passa para elas. Então, um pai e uma mãe que estão sempre numa cama, estão sempre depressivos, estão sem força para fazer, né? Estão num quadro depressivo importante. Primeiro que a depressão ela gera uma quebra de vínculo, porque tu não está disponível para a criança naquele momento. E uma criança precisa de pais disponíveis, né? E quando eu falo de pais disponíveis, não é que tu tem que parar de trabalhar e estar ali 24 horas, mas estar disponível é suprir as necessidades que aquela criança precisa, tanto de amor quanto de suporte de estar ali, de ensinar a comer, ensinar a escovar o dente, ensinar a trocar de roupa, tudo isso. E um pai depressivo, um pai e uma mãe depressivos, ele não tem ânimo para fazer isso. Então é um pai que, claro que ama, um pai e uma mãe que amam, mas são pais que amam sem demonstrar, que não, que quebram o vínculo, né? A depressão pós-parto numa mãe é uma das piores coisas que pode acontecer para um bebê, porque a quebra de vínculo mãe-bebê é muito forte. Então, é muito comum as mães acharem que não podem se tratar depois por estarem amamentando, às vezes, e não se tratam, não tomam medicação. E ao mesmo tempo não conseguem cuidar daquele bebê que precisa muito daquela mãe. E isso, o que a gente mais precisa, então, nesse um ambiente acolhedor, é pais disponíveis para aquela criança, né? E como que esses pais podem fazer isso? Se tratando. Então, pais que têm algum problema psiquiátrico precisam se tratar. Eu sempre dou o exemplo, vamos mudar de transtorno. E para ansiedade, por exemplo, uma mãe muito ansiosa, né? Que toda vez que começa uma tempestade, fecha a casa, fica nervosa, ai, vem vindo a tempestade, vem vindo a tempestade, ai, olha o raio, fecha tudo. A criança vai aprender o quê? Que ela tem que ter medo de temporal também. É um Porque modelo, a né? gente é um modelo. Então, quando a mãe se trata e vai atrás e consegue ficar tranquila, a criança não vai ter medo de tempestade porque os pais ficam tranquilos, né? E isso serve para todos os transtornos, né? Então, o tratamento dos pais é o principal. Pais com transtornos psiquiátricos precisam se tratar.
É, gente, um ambiente familiar saudável faz muita diferença. E eu falei da questão da televisão pelo seguinte, eu sou uma mãe que patrulho tudo que o Jorginho assiste. Tudo, eu não deixo passar um. Eu assisto todos os desenhos com ele. Eu posso não estar do lado na hora, mas o meu ouvido tá. O meu Uhum, ouvido tá enxergando tudo. E uhum, aí, de vez em quando não, na maioria das vezes eu tenho muita dificuldade com esses desenhos, porque como os desenhos trabalham a questão do medo de maneira negativa. Sempre uhum, tem um personagem que tem medo de tudo, que se esconde, que tem medo do escuro. E eu acho interessante que, até sem perceber, a criança é uma esponjinha, né? Até sem uhum, perceber, a criança absorve aquilo e ela ensaia imitar. Ela uhum. ensaia. O Jorginho várias vezes fez assim: ai, mamãe, tô com medo. Aí eu olho para ele e falo assim: não, meu filho, você já viu a mamãe com medo? Aí ele diz assim: não. Eu falo: porque a gente tem que ter coragem. A gente pode ficar preocupado. Eu falo para ele Uhum. brincando assim: a gente pode parar para pensar em alguma coisa, ver se vale a pena ou não, mas medo não, meu filho. Aí eu trabalho outras questões, outros princípios assim com ele, né? E eu percebo que isso vai saindo. Mas se a gente não tiver esse tempo de qualidade mesmo, como você está falando, essa disposição e disponibilidade para os filhos, realmente, assim, eles vão absorvendo coisas que podem atrapalhar muito todo o trajeto de vida deles, toda a caminhada deles. É uma coisa realmente impressionante, gente. Uhum, E isso, eu tô falando da televisão, mas isso acontece, como a doutora Gerene está falando, acontece dentro de casa mesmo. E sabe uhum, uma coisa? A gente estava falando de depressão. Até um comentário que, se eu estiver errada, me corrija. A pessoa depressiva, ela tende a ser muito egoísta, sem querer. Porque ela acaba preocupada com o vazio, a dor, o sofrimento dela, mas esquece, ela não consegue perceber que a casa inteira está sofrendo as consequências daquilo e que a casa inteira está sendo contagiada com aquele sentimento, com aquele sentimento mesmo. Acho que a palavra é essa. Não é um egoísmo ao pé da letra que eu quero dizer, é uma pessoa que às vezes uhum. não consegue enxergar o quanto a depressão pode ser nociva para o ambiente familiar. É. Na verdade, eu realmente acho que não é um egoísmo ao pé da letra, assim, eu acho que muitas vezes eles até percebem, eu ouço isso muito no consultório, eu me sinto um peso para minha família. E, mas é algo que a depressão, ela gera um desânimo, uma falta de vontade, que a gente chama uma avolia, uma falta total de vontade de fazer qualquer coisa. E é uma falta de energia. Então, aquela pessoa não consegue, ela até quer, ela sabe que ela está sendo, às vezes, um peso, mas ela não consegue fazer diferente. E nesses casos, o tratamento é imprescindível, assim, né? O preconceito em buscar tratamento às vezes faz as pessoas postergarem muito essa busca e no fim todo mundo sai prejudicado, a própria pessoa, mas realmente a família toda. Eu costumo dizer que a gente trata a qualidade de vida de todos, né? Da pessoa e de todos ao seu redor, né? É verdade. E uma vez eu vi um post, né, muito, a gente está falando da criança, dessa questão dela absorver as coisas, né? Eu vi um post muito interessante que falava da formação neurológica da criança. A Uhum. criança que se sente amada, ela tem uma formação neurológica diferente da criança que se sente rejeitada, ou que não se sente tão amada. Isso é verdade mesmo? Eu achei tão Uhum. interessante. É, porque assim, nos primeiros anos de vida, primeiro ano de vida, vamos falar assim, é onde a criança faz as maiores conexões cerebrais, a maior produção de neurônios, é onde tem a maior expansão cerebral é no primeiro ano de vida. Então, nesse momento, tudo que acontece, todas as emoções que a criança tem, ela cria conexões, né? Então, eu não sei se vocês já viram aquele filme Divertidamente, mas quem não viu, Amo. eu super recomendo, porque eu acho que explica, é um filme muito mais para adulto do que para criança, porque ele explica muito a questão dos sentimentos e das conexões cerebrais. Qualquer coisa que acontece, forma uma memória cerebral que gera
uma linha de conexões, né? Então, com certeza, o amor, o afeto, o cuidado, o estar presente nos momentos necessários vai gerar linhas de conexão diferente da sensação de eu choro, mas eu não recebo atenção. Eu quero, mas eu não tenho. Então, isso gera conexões diferentes, em linhas diferentes do cérebro, e isso vai interferir tanto na formação do neurodesenvolvimento, na formação da personalidade dessa criança lá na frente. Então, por isso que os primeiros anos de vida são os anos mais importantes, que os pais têm que estar muito atentos aos cuidados, a realmente é o momento de aprendizado de inteligência emocional, né? Hoje até uma das pacientes no consultório comentou que o meu filho fez birra, às vezes as pessoas dizem, eu agiria diferente, mas eu vou lá, eu sento, eu converso, eu explico, porque a gente está ensinando essas crianças nessa primeira infância a terem uma inteligência emocional diferente da gente, né? Então, assim, se a gente olhar para a nossa criação, na nossa geração, a nossa criação, de um modo geral, foi muito rígida. Então, quando a gente tem alguma coisa nos frustra, vem o sentimento de raiva, e às vezes dá vontade de jogar uma coisa longe, socar a almofada, né? E ainda tem as pessoas que acabam passando isso para frente ainda esboçando esses sentimentos com as pessoas ao redor. E quando a gente, lá na infância, a gente ensina para aquela criança que ela pode ter raiva, mas que ela tem que aprender a lidar com aquela raiva, a gente está ensinando um adulto lá na frente a lidar com os sentimentos de frustração também. Então, e tudo isso tem a ver com isso que tu falou, com as conexões cerebrais que são feitas lá no início da infância. Isso é tão interessante, foi uma das maiores experiências que eu tive com a maternidade, sabe, Gi? Porque muita gente fala de alguns desafios, para mim amamentar foi difícil. As pessoas vão falando, né, as suas dificuldades. E aí, Uhum, eu outro dia até conversando com o Igor, eu falei assim, para mim o maior desafio é ensinar o Jorginho a lidar com as emoções. Porque uhum, isso vai fazer toda a diferença na vida dele, toda. Em todos os uhum, momentos. Porque nem sempre a gente vai estar ali do lado, né, para corrigir, para consertar. Como é que ele vai lidar com isso? Ele vai estar na escola, ele vai estar com os amiguinhos. Às vezes, o Jorginho, você conhece, né? Ele é muito dado, ele é muito uhum, comunicativo. E eu percebo que tem crianças, às vezes, que já não, que deixam. Ele vai dar oi, vai brincar, a criança não responde, tudo. E eu fico assim, ó, meu Deus, como é que isso deve estar dentro dele, né? Eu comecei a observar alguns desafios que ele, com 3 aninhos, já passa, e eu percebo que ele fica assim, tipo, não quer brincar comigo? E aí foi nessa que eu me antenei. E aí eu comecei, até quando eu vou chamar a atenção dele, alguma coisa, eu pego ele e falo assim, meu filho, isso não tá certo, é assim, 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 e você deve fazer assim. Que normalmente a gente uhum, briga só, né? Mas não diz o que ele tem que fazer. Então uhum, a criança se desespera, aí você grita, ela grita mais, você chora, ela chora também, né? uhum, Então eu uhum, acho que quando você ensina, eu sempre falo, filho, ó, isso está errado. Olha para a mamãe e fala, me perdoa, mamãe, desculpa, me ajuda. Vamos corrigir, vamos acertar. E é muito legal, gente, o resultado disso. É uhum, muito legal. Eu tenho visto frutos assim apaixonantes uhum. nesse desafio de educar emocionalmente, de É, educar é. focada na saúde mental e emocional. Uhum. Porque as frustrações fazem parte da vida, né? E saber lidar com as frustrações tá muito ligado a o que a gente teve com os nossos pais. Porque eu costumo dizer assim, ó, pensa em alguém que não tem pais que estão ali por aquela pessoa, ou que até acham que estão, mas enfim, do jeito deles não dão toda a atenção. Daí a criança vai pensar assim, pô, eu tô precisando de atenção, mas os meus pais, que são as pessoas mais importantes do mundo para mim, não estão aqui por mim. Quem mais vai estar? Né? Ninguém mais vai. Se os meus pais não ligam para o que eu estou dizendo, se eu estou chorando e os meus pais não me dão atenção, se eu recebi algum abuso, não estou nem falando de abuso sexual, coisa assim, mas algum abuso, alguém falou de forma, né, não foi legal, ou aconteceu alguma coisa que não foi legal para mim, que eu não gostei na escola, e os meus pais não fizeram nada por mim, não se demonstraram empáticos comigo, como que as outras pessoas do mundo vão?
né? É E daí tu verdade. começa a criar uma pessoa insegura, uma pessoa com medo das relações, com dificuldade de relacionamento. E isso lá na frente vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de lidar com as frustrações, né? É. Então, claro que a criança não tem esse raciocínio todo que eu fiz agora, né? Ela faz, vai fazer, mas Ah, assim, mas é mais ou menos isso que automaticamente acontece. é visível isso, é visível. Porque quando, assim, até nesse bate-papo meu com o Igor, ele falou, amor, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu chamava atenção, mas eu não ensinava o Jorginho como lidar com aquela situação, né? Então, Uhum, é impressionante como a criança às vezes até entra em desespero por não saber como uhum, agir. uhum, E aí nessa eu uhum, percebo algumas crianças, não aqui o Jorginho é super tranquilo, mas eu percebo as crianças agindo com agressividade, gritando ainda mais, algumas começam a morder os dedinhos, ficam totalmente perdidas, né? Ficam sem uhum, instrução, vamos dizer assim. uhum, uhum. Gente, isso é muito sério. Vocês que são mamães, vocês que sonham em ser mamães, que, meu Deus, são vovós, titias, dindas, fiquem muito atentos a isso. Quando forem repreender, ensinem como resolver, né? É. Não somente cobrar, cobrar, cobrar da criança, porque apesar de ser importante, só cobrar não resolve, né, Gê? É, porque a gente lida com a criança que a gente foi, né? Com os pais reprimiam, mandavam ficar quieta e a gente acha que tem que fazer a mesma coisa com os nossos filhos e não necessariamente. A ciência evoluiu, né? Tem coisas novas aparecendo e a ideia é diferente, assim, vamos ensinar essas crianças a serem mais saudáveis lá no futuro, né? Serem adultos com uma saúde mental melhor, né? Olha, até uma coisa engraçada. Quando o Jorginho tá meio irritado, aí eu olho bem nos olhos dele, faço ele olhar nos meus olhos, né? Aí eu falo assim, filho, respira. Já falo pra ele. É Aí, engraçado quando eles. É. aí eu falo, respira de novo. Aí faço 3 vezes assim, ó. Você está mais calmo, meu filho? Sim. Então a gente pode conversar? Sim. E é muito legal, gente. Aí ele se acalma e dentro da razão ele conversa. Senão eu não consigo entender, ele não consegue se expressar. Então É. é muito legal. Amei as dicas, já amei. E agora chegou no momento que é um dos momentos que eu mais amo das nossas lives do Papo de Mãe. É mito ou verdade? Vamos É um lá. quadro dentro do nosso quadro que eu amo. É sempre um bate-bola, é rapidinho. Mas na nossa live, eu queria assim, que a gente fizesse rapidinho, mas falasse um pouquinho sobre cada assunto, porque, gente, é muito interessante. Eu não tive maturidade para fazer uma coisa muito sim ou não. Não tive. É que é Ó, muito assunto, né? é muito assunto bom, gente. E antes até da gente começar a mito ou verdade, eu quero deixar um beijo para algumas pessoas que entraram aqui. A minha sogrinha, gente, agora está no Instagram. Beijo, sogrinha linda. Amei, fiquei muito feliz de te ver aí. Eu até anotei algumas pessoas aqui que eu queria mandar beijo. Eu vi a Amanda, eu vi a Raquel, vi a Gabi, a Deise, vi a Duda. A Duda mandou até mensagem dizendo que não perde as nossas lives, coisa boa. Muito legal. Vi Dona Isabel. Paula, ó, um beijo para Paula também, Paula Fernanda. Gente, beijo. Às vezes a gente não fala os nomes porque a gente está envolvido aqui, mas a gente está vendo que o coração está explodindo de alegria, Uhum. tá? Não levem a mal. Vamos lá. G, mito ou verdade? Vamos lá. Primeiro, pais com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né? Têm Uhum. alto risco de terem filhos com a mesma doença. Mito ou verdade? Verdade. É. O TDAH é a doença psiquiátrica com maior herdabilidade na psiquiatria, tá? Então, pais com TDAH têm uma chance muito grande de os filhos carregarem esse gene. Além Olha, disso, pais com TDAH, entra naquilo que a gente estava falando, vão ter um comportamento em que a criança também aprende a prestar menos atenção, a dar, a ser mais impulsivo, a ter atitudes.
mais agitadas, porque os pais são daquela forma. Então, pais com TDAH têm que ficar muito atentos, não só pais, mas famílias, às vezes o avô, o tio, o primo, várias pessoas têm na família, às vezes os pais não são, mas quando várias pessoas têm na família, tem que ficar atento na criança. Quanto mais cedo começar a tratar a criança com TDAH, melhor a resposta. É reversível? Então, existem pessoas que têm na infância, começam na infância e ao longo da vida, com o amadurecimento, aprendem a lidar com a maior parte das situações, e às vezes acabam tendo empregos que aquilo ali não interfere tanto e conseguem se virar bem. Tem pessoas que têm na infância e vão ter na vida adulta, e o emprego que vão ter vai exigir muita atenção, às vezes, e isso pode prejudicar bastante e necessitar de tratamento a vida toda. E também tem pessoas, hoje tem bastante estudo mostrando de pessoas que não têm na infância e vão desenvolver ao longo da vida adulta também. Mas mesmo assim, no decorrer da vida, ainda pode acontecer de diminuir sintomas. Então, não existe uma regra, cada pessoa vai ser de uma forma, mas o tratamento, principalmente com psicoterapia, claro, a medicação também ajuda, mas a psicoterapia ensina muito a pessoa a lidar com essas situações e isso vai ter uma resposta ainda melhor. A Paula está pedindo para a gente explicar um pouquinho melhor o que é o TDAH. Tá. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, são pessoas que têm uma dificuldade em manter a atenção, em manter o foco em alguma situação. Existe um grupo que é só com déficit de atenção, existe um grupo que é só hiperativo. Então, pessoas muito agitadas que não conseguem parar quieto, que fazem muita coisa ao mesmo tempo, que não conseguem desligar, como se estivesse sempre com o motor ligado, não se sentem relaxadas. Tem que estar sempre andando. Uma criança, por exemplo, não para na sala de aula, anda o tempo todo, fala demais, né? Atrapalha a aula. Em casa não consegue parar quieto, não consegue brincar um pouquinho sozinha, quietinha, calma. Às vezes o sono é agitado também. E tem crianças que são as duas coisas, que tem o déficit de atenção e mais a hiperatividade. Então ainda fica mais difícil ainda. Resumindo de uma forma muito resumida, é basicamente isso. Boa! Segunda afirmação, vamos saber se é mito ou verdade. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas para quem está chegando aí agora, né? Pais ansiosos geram filhos ansiosos. Mito ou verdade? Não é geram, mas podem gerar, verdade, Pode. né? Nem todos os pais ansiosos vão ter filhos ansiosos, isso não é uma regra, mas a chance é maior, sim, principalmente pelo comportamento aprendido daquele exemplo que eu dei da tempestade, né? Então, a gente na infância tem muito comportamento aprendido, então o que a gente vê os pais fazendo, a gente tende a aprender que é o normal fazer e acaba adquirindo aquilo como um padrão. Interessantíssimo, gente, muito legal. Esquizofrenia é progressiva e não tem cura. Mito ou verdade? Verdade. Não tem cura. Infelizmente, não tem cura. Esquizofrenia não tem cura, mas tem tratamento. Esquizofrenia, então, é uma doença que, quando a gente tem esse diagnóstico, acaba sendo um diagnóstico triste que a gente fica, porque acaba sendo progressivo, então acaba tendo um dano cerebral importante, então a pessoa vai tendo um prejuízo cognitivo ao longo da vida. Tem a questão da psicose, né, dos delírios, das alucinações, de ouvir vozes, de achar que está sendo perseguido, às vezes pensa em perseguição de policial, confunde com filmes. Tem um filme que é muito legal nesse sentido, que é Uma Mente Brilhante. Não sei se Ai, não sei se tu já viu, mas o filme é de- lindo, é lindo, maravilhoso. lindo. E ele relata exatamente isso, assim. Então, é um filme muito legal. Quem não viu e quer ver um pouquinho o que que é. Mas sim, é progressivo, enfim. Quanto mais cedo começar o tratamento, menos prejuízo cognitivo vai ter e melhor vai ser o funcionamento dessa pessoa no decorrer do tempo. E é possível estabilizar, por exemplo, a pessoa detectou que tem a esquizofrenia, consegue estabilizar para que ela não progrida, para que ela não piore, com tratamento, Então, com medicação? depende, assim, não tem uma regra, mas alguém que começa a tratar cedo
e que segue o tratamento direitinho tende a ter menos prejuízo cognitivo. Enfim, né? Às vezes, alguém que tem um bom suporte familiar, que teve bons estudos, que estudou bastante, que tem uma inteligência boa, vai ter um prejuízo cognitivo menor, assim. Então, isso é muito relativo, assim, da capacidade que a pessoa tinha antes de desenvolver a doença, né? Mas, sim, com o tratamento, a tendência é a gente barrar um pouquinho a progressão. Ótimo. Ó, a Cássia está perguntando, quando é que eu sei que alguém é bipolar? Então, a bipolaridade, a gente tem, é como se a gente tivesse duas fases, né? Às vezes as pessoas me digam, mas eu tô feliz de dia e tô triste à tarde, eu sou bipolar. Não é assim. Bipolaridade tem períodos de euforia, que a gente chama de mania. A mania, então, a pessoa fica acelerada, com muita energia, uma felicidade meio fora do normal, assim, a pessoa meio que se sente um super-homem, assim, muito falante, fala meio que sem parar, uma pressão por falar, vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, dormindo muito pouquinho e com muita disposição. Nesse período, às vezes, a pessoa faz muitas compras, faz dívidas. Eu tive um paciente que uma vez, numa outra cidade, contratou um show de uma, tipo, Zezé de Camargo e Luciano, algo desse tipo, não lembro direito qual foi a banda que ele contratou, para a cidade para pagar sozinho e ficou com uma dívida homérica, porque ele não tinha como pagar aquilo, né? Então, assim, às vezes as pessoas tem isso. E daí, normalmente, depois dessa fase, pode ocorrer uma fase de depressão, que daí é a depressão que todo mundo conhece, assim, né? Vai entrar falta de vontade de fazer as coisas, vontade de ficar só na cama, deprimido. Então, entra, é quando tem essas duas fases. Cada fase vai durar dias a semanas, e não no mesmo dia as duas fases. Isso é muito raro. Então, a oscilação de humor e a bipolaridade são coisas diferentes, apesar de estarem bem juntinhas. A oscilação do humor existe na bipolaridade, mas tu pode Sim, ter oscilação de humor e não ser bipolar. não ser bipolar. Uhum. Opa, beleza. Mais uma do mito ou verdade. Música também é remédio. Mito ou verdade? Verdade. Música é um grande remédio. A música ela ativa os dois hemisférios cerebrais. Então, com isso, ela aumenta as conexões cerebrais, ativando muitos circuitos, né? Pensando de forma bioquímica, melhorando a liberação de serotonina, noradrenalina, dopamina, que são os neurotransmissores que a gente precisa que estejam bem durante o tratamento, né? Então, realmente, música é remédio. Uma boa música, uma música calma, uma música que realmente nos faça cantar coisas boas, sempre ajuda. Música é remédio, tocar instrumentos é remédio, né? Então, são coisas que são super positivas. Cantar é remédio. Cantar também estimula várias áreas cerebrais que se conectam e ajudam, né? Então, eu tô falando, claro que tem essa questão mais psicológica do cantar, do ouvir uma música que está dizendo uma coisa boa, mas tem a questão bioquímica também que faz com que isso seja remédio também. Olha que legal. Uma coisa agora que a gente já falou, mas vamos tocar de novo, que é bem legal. Desde a barriga da mãe, o psicológico e o emocional dos filhos está sendo formado. Mito ou verdade? Verdade. Verdade Toda verdadeira, né? Como verdade dizem. verdadeira, é muito verdade isso. Porque é aquilo que eu estava comentando antes dos circuitos, né, que são quando são formados. Vou dar um exemplo aí, por exemplo, uma mãe que está depressiva, ela vai gerar substâncias dentro do corpo dela, alterações metabólicas, hormonais, que vai gerar um tipo de formação cerebral, porque vai estimular um tipo de via neuronal lá no bebê. Além disso, se a gente pensar numa mãe feliz, disposta, que está fazendo seu tratamento, se ela tiver depressão, ou que não tem nenhum transtorno mental, vai gerar outro estímulo para aquele bebê. Então, tem a questão psicológica de tu estar passando amor, mas isso também gera alteração neuronal nesse bebê. Então, por isso que eu digo que uma mãe deprimida que não trata a depressão na gestação, ela está também
Às vezes as pessoas acham que o medicamento vai causar uma malformação, mas a doença por si só aumenta o risco de alterações cerebrais, né? É muito Então, maior, né? às vezes muito maior, existem várias medicações que podem ser usadas na gestação, né? Essa era até a nossa próxima pergunta do mito ou verdade, né? Mulheres grávidas ou, né, lactantes podem tomar antidepressivos. Pode, Era verdade. É isso E aí. A graças a Deus medicação, por isso, né, gente? Porque é, imagina, né? a medicação, ela antigamente, né, não se tinha tanto estudo, então se evitava muito a medicação, mas hoje vários antidepressivos podem ser usados. Claro que sempre procurar falar com o seu médico antes, mas antes de parar uma medicação, também falar com o seu médico, porque o que acontece? A mulher descobre que está grávida, para tudo que está tomando, e daí vai marcar a consulta com o seu gineco daqui um mês, sei lá, 30 dias, 40 dias, porque não conseguiu consulta antes, e daí vai ficar sem medicação durante um mês e depois vai descobrir que podia ter tomado. E nesse um mês corre um sério risco de piora de sintomas, porque a gestação e o pós-parto são momentos de uma grande oscilação hormonal e são momentos de alto risco para a mulher desenvolver depressão e ansiedade. Então é muito importante procurar tratamento antes de a coisa evoluir mais e jamais parar o seu tratamento sem falar com o seu médico antes. Muito legal. Eu não sabia disso, sabia? Que não é uma coisa que se fala muito, né? Que a mulher é gestante, lactante, pode se tratar da depressão. Achei demais essa informação. Muito legal. Uhum. É, Nosso último mito ou verdade, amiga? vamos lá. Ansiedade de separação é um transtorno que pode ser reflexo da insegurança dos pais na vida dos filhos. Mito ou verdade? E antes disso, de dizer se é Verdade. mito ou verdade, explica para o pessoal o que é a ansiedade da separação, que muita gente nem sabe, né, o que é isso. É. Então, ansiedade de separação é um sintoma, na verdade, começa sendo um sintoma que acontece em algumas fases da infância, né? É, por exemplo, ali perto dos 6 meses, quando o bebê começa a perceber que a mãe é diferente dele, porque para quem ainda não sabe, bom, daí isso já dá outra live só sobre isso, mas inicialmente o bebê acha que ele e o peito são uma coisa só, né? E que a mãe faz parte dele, né? Então chega um momento em que o bebê percebe que a mãe não é ele, que a mãe vai embora e que a mãe vem. Então, esse momento, ele começa a ter uma ansiedade de separação. É a primeira ansiedade de separação, onde ele chora, às vezes não vai com estranhos. Mas isso é uma coisa normal que acontece nessa idade. Um transtorno de ansiedade de separação é quando isso é muito grande, quando a criança começa a ter muitos sintomas, chora demais, não vai para o colo de nenhuma outra criança, de outra pessoa, não sai do colo da mãe, principalmente. E isso pode acontecer em várias fases da infância. Essa primeira fase ali perto dos 6 meses, mas depois, mais para frente, quando vai para a escolinha também acontece muito. Então, a gente leva a criança para a escolinha e a criança não quer ficar na escola, e daí a mãe não consegue ir embora, e daí é aquela adaptação que não é uma semana de adaptação, são 3 meses de adaptação, né? Então, Verdade. tem toda essa questão. Isso é um transtorno de adaptação. E sim, a ansiedade dos pais, a insegurança dos pais vai refletir na criança. Uma criança que está percebendo que a mãe não quer ir embora, como é que a criança vai ficar tranquila? Pô, se minha mãe não quer ir embora, como é que eu vou ficar aqui? Se ela não quer ir embora, não quer me deixar sozinho, né? Então É. isso vai gerar um medo na criança e aumenta a dificuldade de ficar sozinho. Então, transtorno de ansiedade de separação é a dificuldade da criança de ficar longe dos pais, de ficar com outras pessoas, e isso inclui o núcleo familiar pequeno, às vezes os avós, os genros, a babá, né? Então, e às vezes núcleos maiores, assim, claro que a criança não vai com um desconhecido, mas esse núcleo pequeno é que a gente percebe mais. Sabe de uma coisa até relacionada a tudo isso que a gente está falando, que eu percebo muito. Principalmente os mais antigos, tem uma brincadeira que eu particularmente não aprovo muito, que é aquela brincadeira de fingir que vai embora, que não volta mais, ou de falar isso para a criança, né? Ó, se você fizer isso, eu vou embora e não volto. Eu acho que Uhum.
tudo que a gente planta, uma hora vai florescer, de alguma forma, né? Tudo de bom e tudo de ruim. Então, assim, se eu estiver errada, pode me corrigir. Mas se eu pudesse dar um conselho para quem está assistindo a gente em relação a esse assunto de ansiedade da separação, nunca deixe o seu filho pensar que você pode desaparecer da vida dele porque ele está fazendo algo, ou porque ele falhou, ou diante de qualquer circunstância. Eu sempre tive muito essa preocupação, e quando o Jorginho começou a escolinha, eu fiquei muito preocupada, porque assim, ó, eu sei que a maior adaptação era minha. Eu sei disso, Uhum, porque eu fico uhum. muito só com ele, né? Enfim, mas eu tentei não passar isso pra ele. Eu ficava lá na escolinha, ficava escondidinha. Ele não via que eu tava lá, gente, eu tava. Mas ele não via. Muitas vezes eu ficava atrás da árvore, filmando, olhando, batendo mil fotos. Eu dava um jeito, eu tava ali. Até o dia que a coordenadora, a Fran, brincou comigo e falou assim: Ô mãe, vai fazer uma voltinha? Vai dar uma voltinha por aí. Tá bom, já entendi. Mas pro Jorginho, olha só, filho, a mamãe volta daqui a pouco. Você vai brincar quando acabar a brincadeira, quando acabar a escolinha, a mamãe vai estar aqui te esperando. Então, eu nunca falei, nunca ameacei. Por isso que eu acho que o Jorginho, apesar de ficar muito só comigo, ele brinca com todo mundo, ele vai com todo mundo, ele é muito seguro. Uhum. A Então, segurança, exatamente. como mãe, eu deixaria essa dica com base não a base técnica, a doutora Angeline vai dar aí para vocês, mas na prática foi uma experiência assim muito marcante para mim também. É. Tu sabe que primeiro dia que eu levei a Catarina para a escola e eu voltei para casa, eu cheguei em casa, sentei na cama e disse, tá, e agora? O que que eu faço? A adaptação é nossa, gente, é nossa. Mas Não, olha, enfim, o eu que nunca consegui fazer acontece nada, tá, enquanto ele estava na escola, porque ele só esteve na escola, gente, um foi mês, muito né? rápido, né? A Catarina também entrou esse ano, foi muito rápido, mas enfim. A questão, eu concordo com tudo isso que tu falou, e outra dica que eu acho muito importante é sempre avisar que vai sair, né? Desde bebê. Porque às vezes a gente Isso a acha gente que o bebê sempre não fez aqui. entende, e daí o bebê chora quando a mãe sai, e daí a avó diz, ai, vai, Vai querido, tá aqui, tô escondidinho, né? escondido. E isso não funciona, porque a hora que a criança percebe que a mãe não tá, é pior. Então, por mais que no início doa ver tu sair e a criança tá chorando, isso vai gerar uma segurança, porque tu tá dizendo para ele, eu estou saindo, mas a mamãe vai voltar. E isso serve tanto para a mãe quanto para o pai, né? Olha, eu tô saindo, mas daqui a pouco a mamãe tá de volta. Então é bem importante sempre falar, claro, nunca ameaçar como um castigo, dizer que não vai voltar, acho isso E bizarro é tu falar isso comum. para uma criança, né? Mas sempre falar que tu vai sair, né? Isso é uma coisa que a gente também aplica bastante aqui. No início, a gente sempre testa, né? Assim, alguns métodos com o filho da gente para ver o que dá mais certo. Mas isso aí foi uma coisa que desde o início, o Igor sempre que eu parei de trabalhar para cuidar do Jorginho, né? Mas o Igor sempre que vai sair para trabalhar, o que eu preciso fazer alguma volta, a gente avisa para o Jorginho. E a gente sempre fala, ó, quando ficar à noite ou daqui a pouquinho, a mamãe tá de volta, o papai tá de volta. E a gente sempre tenta fazer disso, ó. E quando a gente volta, a gente fala, eu não te avisei que eu ia voltar, viu? Isso. Filho? A mamãe não mente para você, o papai não mente, pode confiar na gente. A gente sempre faz isso. E tem É dado isso aí. bons frutos, gente. Tem sido muito legal. E tu gera E uma criança confiante e segura. exatamente. Gente, assim, ó, a gente volta para aquele ponto lá do início. Isso é focar no desenvolvimento emocional da criança, mental e emocional. É o desafio, né? O maior desafio aí de criar um filho. Voltamos para É, o ponto. Tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno uhum, disso. é. Gente, eu estou com o coração apertado porque eu queria essa live por muitas horas. É. Mas nós temos 5 minutinhos para encerrar. Infelizmente, tantos assuntos que, meu Deus, são importantíssimos, Babi, maravilhosos. cada assunto que tu fez daria uma live diferente. Daí uma live. Mas nós vamos É, fazer mais, amiga, porque olha, você, além de ser uma profissional
incrível, é mãe da vida real. Eu posso falar isso porque eu conheço, às vezes sou amiga dela. Ela é mãezona, ela veste a camisa. Então não é aquele papo de médico que entrega o filho na mão de alguém e fica ensinando o que deve ser feito, não. Essa aí é mãezona. É isso E por aí. isso que eu quis ela aqui com a gente no Papo de Mãe, porque é a visão da mãe real com a doutora, né? E amiga, eu queria muito que nesses últimos minutinhos, né, a gente aproveitasse para você deixar dicas e conselhos, né, para os papais, mamães, para a família inteira. O que que a gente pode fazer para ter um ano diferente? Porque esse ano nos trouxe muitos desafios emocionais, mentais, né? Foi um ano difícil, de muitas perdas, né, para muitas pessoas. Foi um ano em que muitos casais se separaram por diversos motivos, mas alguns por terem uma convivência mais intensa, né, em casa, enfim, e os defeitos começarem a aflorar, os ânimos aflorarem, às vezes não saberem nem como lidar com essas emoções. Foi um ano tão diferente, desafiador, né? Que eu queria que você falasse para a gente dicas e conselhos para que o nosso 2021 fosse diferente, para que a gente começasse é, de forma diferente mesmo, tornando esse ano muito mais especial e muito mais construtivo. Então, o que eu acho é que esse ano de 2020 realmente foi um ano muito difícil. Então, eu acho que vamos olhar para trás e pensar que tudo bem o que aconteceu esse ano, se culpar pouco, porque eu vejo o pessoal se culpando muito, porque o filho ficou muito na televisão, porque eu não dei conta da aula online, do trabalho, e foi tão pesado, e todo mundo se culpando e se cobrando, sabe, cada vez mais. Eu acho que tudo bem o que aconteceu esse ano, ninguém esperava isso, não estava em nenhum livro, em nenhum manual a quantidade de horas online que tinha que estar. Então, assim, a vida que a gente. Foi o que precisou acontecer esse ano. E eu acho que esse ano trouxe um ponto muito positivo, que foi a gente ficar mais em família, né? Aprender a ficar mais em família. Isso foi super positivo. Então, tentar cada vez mais dar valor a ficar mais em família. Os nossos filhos precisam muito da gente, né? Eu sei que tem pessoas que precisam trabalhar, que passam o dia fora porque precisam, e eu acho que tá tudo bem também. Se cobrar menos, eu acho que se tem alguma dica que eu posso dar, é se cobrar menos. A cobrança gera muita frustração, e frustração vai gerar mais sintoma ansioso, que vai gerar mais problema mental e assim vai. Então, vamos pensar de uma forma mais leve e tentar levar as coisas como uma forma mais leve. Eu acho que o Covid veio para mostrar que não existe regra para nada e a gente tem que se adaptar ao que tem, né? E tentar ficar mais tranquilo nesse sentido. É verdade, gente. Olha, eu vou reforçar algumas coisas que a doutora Angeline falou, ó. Valorizar o tempo em família. Por mais que você tenha que sair para trabalhar, quando você estiver em família, esteja em família, né? Tenha um tempo de qualidade com quem você ama. Isso faz toda a diferença. Paciência, né, gente? Muita paciência para lidar com o outro, respeitar o outro, o momento do outro. E sem dúvida, se eu tivesse que pegar um outro ponto muito, muito legal das suas dicas finais, amiga, esse se cobrar menos, eu acho que faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Às vezes a gente se cobra tanto que o problema que é desse tamanho, né? Multiplica, vira um gigante e desencadeia uma série de outros problemas. Exatamente. Eu amei, amiga. Amei a Também nossa adorei. live. Como eu te falei, eu falo demais, né? Me pedir para falar de Não, psiquiatria. amei, aprendi muito. Eu espero que você que esteja conosco assistindo a nossa live tenha aprendido muito. Que o seu ano de 2021 seja um ano realmente especial, diferente, um ano de recomeços. Se você falhou algumas vezes esse ano, como a doutora Angeline falou, não se cobre tanto. Recomece, recomeça, faz diferente. Se como pai ou como mãe, né? Você se identificou com alguns pontos que a gente falou aqui e sabe que precisa melhorar, não olha para o que não deu certo. Começa diferente. Faz diferente, né, Gê? E É isso aí. recomeça o tempo. Se for preciso, peça perdão para o seu filho, peça perdão para os seus pais.
faça diferente, gente. Que vocês não repitam os mesmos erros e que aprendam com eles e cresçam com eles e façam da vida de vocês um mar de amadurecimento, de força, de fé, ousadia. Nunca é tarde para recomeçar. Queria deixar essa mensagem aí para vocês. Deixar um beijo enorme para vocês que estão conosco. E eu queria agradecer o carinho da Camila Miranda, que me deixou um elogio ali. Eu fiquei muito feliz, Camila. Obrigada. Um beijo enorme para todos vocês. Gê, quer despedir de alguém especial? O momento é teu. Obrigada. Fica à vontade. Muito obrigada, Babi, pelo convite. Eu adorei estar aqui, adorei falar sobre tudo isso. Para mim são assuntos que eu amo falar. Falar de maternidade é algo que me enche de amor e de felicidade falar sobre isso. Quero agradecer todo mundo que estava aqui, vi vários amigos. Muito obrigada a cada um, principalmente a minha mamãe, que estava aí também e que está sempre me dando apoio e força, e eu acho que isso é super positivo, é tudo que a gente falou aí, A né? minha também tá, ó. É isso aí, então é isso aí, mamãe sempre dando apoio pra gente também poder fazer isso pelos nossos filhos depois. Então, boa noite para todo mundo, e é isso aí. É o que a gente puder ajudar, estamos aqui. Gente, sigam a doutora Geline, eu vou deixar o arroba dela, vai estar no post, tudo direitinho. O Insta dela é muito legal, é muito legal. Tudo que a gente falou aqui, ela comenta no Insta dela. Ela faz uma série de posts super esclarecedores, eu super recomendo. Lembre-se, passou no Papo de Mãe, é top, é Uhum. aprovado, é dica boa, é dica compartilhada. Então sigam a doutora Geline. Amiga, beijo, obrigada, te amo, amo a sua família. Logo, logo estaremos juntas, Obrigada. hein? Se Deus É quiser. isso aí, logo, logo. Beijo, beijo, Tchau, gente. Fique gente. com Boa Deus. noite. Até, ó, Papo de Mãe live só ano que vem, mas o Papo de Fé, acho que vem surpresa por aí. Fiquem ligados, Ó. hein? Beijo. Tchau. Tchau.